Hello, Pablo. Isso. Pronto, vocês já podem colocar, tá? A chamada no chat. Isso, muito bem. Pessoal, para adiantar, né? A gente não teve tarefa para casa da última vez, né? Acho que vocês gostaram, né? Porque não tinha tarefa, mas dessa vez não vai ficar sem não, viu? Foi uma folgazinha que eu dei para vocês, mas não quero moleza aqui não, tá bom? Seguinte, pessoal, a gente vai para a página 47, tá? Como não teve tarefa, a gente vai começar um tópico, né, de suplementos, tá certo? Então, pega aí teu livro, tá? Página 47, certo? Pronto, vamos lá. Eu ia apresentar um slide para vocês, mas é engraçado, tem hora que tudo dá errado, né? Eu estava fazendo o PowerPoint, só que o problema é que ele não está abrindo, ele resolveu não abrir. Então, eu vou tentar explicar para vocês o conteúdo através do Word, tá certo? Então, eu vou abrir um arquivo de Word e vou apresentar o Word para vocês, tá? Não sei porquê, mas meu PowerPoint não está abrindo mais. Porque ela está de luto. Tudo bem, ô Beatriz, tudo bem, tá? Pronto, vou apresentar uma tela, né? Pronto, é um documento de Word, tá? Eu vou preenchendo ele aos pouquinhos, tá? Então, sem problema. Bom que vocês me acompanham fazendo tudo, né? Todo mundo tá vendo? Sim, ótimo. Perfeito. Tá? O que a gente vai ver? A gente tem aqui um tópico, que é o tópico de suplemento, tá certo? Então, a gente já viu, a gente já estudou sobre o sujeito, sobre o objeto, que é o que vai estar, no caso, que é o que vai estar na prova, entre aspas, né? Na verdade, é um simulado, né? Que é que vai estar no simulado de vocês. Eu vou logo adiantando, tá? O que é que vai cair no simulado da próxima semana? Olha, só sujeito e objeto, tá? Então, dá uma olhadinha nas nossas anotações sobre sujeito, sobre objeto, tá? As atividades. Eu acho que se você fez as atividades, vai ficar tudo tranquilo para você, tá certo? Então, não vai ter nada muito difícil. Esse daqui também está dentro do capítulo, que eu vou explicar agora. Só que, como eu estou explicando só hoje, e eu já entreguei as questões do simulado, então isso aqui não vai caindo, tá? Vai acabar ficando de fora, porque já foi entregue. A gente está vendo só hoje, tá? Hoje não, Riquelme, diga aí. Diga lá no Scorpion. Eu falo Scorpion, né? É igual aquele do jogo mesmo. Isso, muito bem. Vamos lá. Isso, pronto, é isso aí mesmo, tá? Vamos lá. A gente tem esse tópico de suplemento, né, na página 47, lá no topo, que diz assim: Comparative Adjectives. Então, assim, o que é que a gente tem para iniciar? Comparative. Só a palavra comparative, ela lembra o que é para vocês? Quando a gente está falando de comparação. Isso você pode lembrar do português mesmo, tá? Tem alguns conceitos que são iguais do português. Estou falando de adjetivos, graus do adjetivo, e eu estou falando de comparação. O que é que vem na cabeça de vocês? Olha, o Raikkonen, provavelmente vai ser que nem antes, tá certo? Eu não tenho controle do modo que ele vai ser feito, porque isso é a coordenação que decide, tá? Eu só mando as questões e ela que decide como é que fica, tá? Pronto, vamos lá, me responda em português. Vocês já estudaram sobre graus do adjetivo? Já viram falar em coisas do tipo graus do adjetivo? Ô, Isabelle, se você colocar o nome como assim, se você chegou agora, sim, na chamada, tá? Se for para chamada, sim, você coloca o nome e o número. Pronto, mas em tese, o que é um adjetivo? Para a gente relembrar, né? O adjetivo, pessoal, é uma classe de palavras que a gente usa para caracterizar os seres, né? Então, toda vez que tu pega um ser, uma pessoa, um objeto, uma coisa, e você coloca uma característica para ela, essa palavra vai ser um adjetivo. Por exemplo, eu sou relativamente, não sou alto, eu sou médio, tá? A palavra médio é uma característica minha, né? Então, ela é um adjetivo. Se eu dizer assim, por exemplo, eu sou feio, tá bom? Feio, nesse caso, é uma característica minha. Eu sou lindo e maravilhoso, tá? Também, a palavra lindo e maravilhoso são características minhas, tá? Vocês são lindos e maravilhosos. Também é característica de vocês. Em tese, adjetivo é tudo isso, né? Vocês já sabem. Quando a gente está falando de comparação dos adjetivos, a gente está fazendo o seguinte, a gente está pegando um adjetivo e a gente vai agora comparar dois seres usando o mesmo adjetivo. Como é que funciona, tá? Vamos aos pouquinhos. Vou colocar aqui, que vocês vão acompanhando comigo, tá? No slide. Muito bem. Muito bem, Raíssa, muito bem. Vocês vão acompanhando aqui um exemplo. Vou pegar uma frase em inglês simples, tá? Sobre característica. Vou dizer assim, por exemplo,
Deixa eu pegar alguém que está em sala hoje, que eu estou com vontade de pegar o exemplo de vocês. Pegar o Alan, pronto. Alan, vou escrever uma frase falando uma característica do Alan. Alan is... O que você é, Alan? Deixa eu ver. Pronto. Handsome. Não, uma frase melhor. Vou colocar tall. Alan is tall. O que é que isso quer dizer, né? Inclusive até botar a tradução, né? Alan é alto. Beleza, aqui a gente tem a palavra tall, é o nosso adjetivo. Aí eu vou pegar, por exemplo, eu vou pegar outra pessoa da sala, e vou também fazer uma frase com adjetivo sobre ela. Deixa eu pegar aqui uma menina agora. Vou pegar alguém que é baixinho. Pronto, a Geislane. Pronto. Geis is small. Pronto, se eu colocasse assim, né? Geislane, né? Geis é pequena, né? É baixa. Eu estou aqui, no caso, usando adjetivos, mas nesse caso você pode perceber que eu estou usando um adjetivo para cada pessoa. Quando a gente está falando... Porque, sim, assim, verdade. Quando a gente está falando de comparação, eu vou pegar as características do Alan e vou construir uma frase comparando com as características da Geislânia. Por exemplo, o Alan é alto, a Geislânia é baixa ou pequena. Vai. Se eu fosse comparar, o Alan é o que em relação à Geislânia? Como é que a gente construir essa frase? Eu quero pegar essas duas características. Eu quero chegar a uma conclusão. Alan é mais o que em relação à Geislânia? Vamos só colocar aqui para o lado. Ele é mais alto, pronto. Aqui eu estou agora, eu peguei esses dois seres, né, vamos dizer assim, né, o Alan e a Geislânia, e eu vou agora unificar os dois numa frase só, usando um adjetivo para comparar os dois. Por exemplo, o adjetivo escolhido foi o adjetivo tall, né? Em português essa frase ficaria assim, vou deixar em português e depois vou passar para o inglês para explicar para vocês, tá? No caso, Alan é mais alto do que Geislânia. Só Geis mesmo, tá? Em inglês, como é que isso ficaria? Vamos aos pouquinhos, né? Alan, para a gente lembrar o verbo ser ou o verbo estar, is taller. Nossa, Raíssa, você tá... Foi rápido, hein? Is taller than Gislaine. De onde é que veio esse taller? Vocês perceberam que alto, a gente sabe que é tall, certo? Alto é tall. Só que quando a gente está usando o grau comparativo, pois é, demais, né? Preview, adivinhou o que eu ia falar. Esse tall, pessoal, quando a gente está falando ele em comparação, quando a gente quer dizer que alguém é mais alto do que a outra, a gente faz uma alteração nessa palavra. A palavra ganha esse ER do final. É como se fosse o seguinte, é como se esse ER que a gente acrescenta nos adjetivos, ele correspondesse à palavra mais. Por exemplo, a palavra tall, como a gente vê aqui em cima, quer dizer alto. A palavra taller quer dizer mais alto. Ou seja, quando a gente está falando de comparação do adjetivo, essa é a principal regra que a gente usa. A gente pega o adjetivo e a gente acrescenta esse ER no final, que dá uma ideia de superioridade. Entendeu? E, por exemplo, esse do que, né, que a gente usa em português, ele equivale à palavra them. Então, em resumo, né, para construir as frases comparativas, eu vou usar aqui o sujeito, depois do sujeito eu vou acrescentar o verbo. A gente vê, né, Alan is, depois do verbo a gente vai pegar o adjetivo, mais R, né, eu coloco aqui adjetivo com R. Isso aí, Pablo, muito bem. Adjetivo com R, mais, é quase uma forma de matemática, né, isso aqui, mais them, mais o complemento. Bom, em tese, quando nós vamos construir frases comparativas usando adjetivos, essa é a estrutura que a gente segue, certo? Sujeito, Alan, verbo, is, né, que é o verbo ser, taller, mais alto do que Gislaine. Em tese, vocês entenderam o básico super simples, né? A ideia de comparar duas pessoas. Existem algumas exceções à regra que eu vou explicar daqui a pouco, tá certo? Mas nos termos gerais, isso é como funciona as comparações, tá? Por exemplo, a Islânia é mais baixa, né, do que o Alan. Que eu
O primeiro exemplo que eu peguei uma característica do Alan e transformei ela e usei ela para fazer uma frase comparativa. Só que agora eu vou fazer diferente. Eu vou pegar uma característica da Gislânia para conseguir, tá? Ela é pequena. Eu não sei se é a Gislânia, eu peguei tu como exemplo porque foi quem eu lembrei, tá? Pronto. Se eu fosse pegar e fazer o seguinte, né? Gislânia é mais baixa do que o Alan. Então, Gislânia, de causa só Gs, esse não vai to be que a gente já sabe, né? Gislânia é. A gente pega o adjetivo, né? Que é small, quer dizer pequeno, e a modificação que a gente faz é o quê? Coloca um R no final. Então, ela é entre aspas, né, mais pequena, a gente sabe que é menor, mas entre aspas, né, como se fosse mais pequena, né, mais baixa, isso nessa ideia, do que than Alan. Ou seja, super simples, o que a gente precisa fixar na cabeça. O adjetivo a gente altera com R. E o than, isso aqui é indispensável, pessoal, porque eu diria que essa palavrinha, ela é a base da comparação, porque a palavra than a gente traduz em português como do que. Eu vou até deixar aqui, anotar também, tá? Than é igual a do que. Então, toda vez que você vê essa palavrinha than, não tem como você não lembrar de grau comparativo, tá? A palavra than ela é essencial na construção dessas frases, porque é ela que vai dar todo o teor de comparação, tá certo? Por exemplo, então vamos continuar na brincadeira, né? Vamos lá. Eu quero mais um exemplo. Me dê o nome de alguém aí no chat. Raíssa, tudo bem, Raíssa, certo? Mas é bom você assistir a aula depois, tá? Pronto, Clayton. Clayton. Pronto, Maria is smaller than João. Só lembra não esquece do verbo, tá? Tudo bem, Raíssa, sem problema, certo? Não sei, você voltando tá ótimo. O Pablo, só esqueceu do verbo to be, tá? É Maria is smaller than João, né? Maria é mais baixa. É assim, smaller, pessoal. É estranho falar isso em português, mas corresponde a mais pequena, tá? É porque, sim, a gente fala menor, eu sei, tá? Mas em inglês não, é como se fosse literalmente mais pequena, entendeu? Então vamos lá, vou pegar Clayton, vamos pegar aqui uma característica, tá? Não, vamos pegar outra pessoa, a gente vai comparar duas pessoas, é uma Clayton e me deu o nome de outra pessoa. Valéria, pronto, Valéria. Vou pegar aqui uma característica, vou pegar um, um adjetivo simples, tá certo? Deixa eu pensar. Wise, pronto. Mais um adjetivo. Wise que corresponde a sábio, tá? Sábio ou sábia. E agora, pronto. Então, qual é a minha ideia? Como é que a gente construiria uma frase, né, usando o grau comparativo do adjetivo, utilizando Cleito como um elemento, Valéria como segunda e a palavra sábio como adjetivo? Vamos lá, isso aí, Pablo, é só um exemplo, tá? Vamos lá, como é que ficaria? Vamos colocar no chat. Cleiton, alguma coisa, Maria ou Valéria. Vou deixando no chat que eu vou corrigindo. Como é que a gente construiria uma comparação em inglês? Sim, beleza. Agora vamos passar para o inglês. Ficaria como? Né? Clayton esse a gente sabe que é is. Clayton a gente pega o adjetivo, que é wise, e a gente faz o que nele? Acrescenta o R. Só que, nesse caso, já tem um E aqui. Você não vai colocar dois Es. Essa é a primeira regrinha, vamos dizer assim, que a gente aprende, tá? Se o adjetivo, né, ele já tem um E, você não precisa acrescentar outro, tá? Você só deixa um mesmo. Is wiser than, que essa palavra than, ela não pode faltar nunca, né? Do que Valéria. Isso aí. Clayton is wiser than Valéria. Beleza, isso aqui a gente está falando de adjetivos pequenos, porque existe uma diferença, né? Sempre que a gente tem um adjetivo que a gente chama de adjetivo curto, né? Definição, né? O que é um adjetivo curto? Adjetivo curto é aquele que tem pelo menos duas sílabas, tá certo? Então, se a gente for olhar os nossos adjetivos, o que a gente está usando, todos eles só tem duas sílabas, no máximo duas sílabas, né? Tall só tem uma, small é uma só, na verdade, por mais que seja grande, mas small é uma sílaba só, pronunciada, na verdade. A gente usou aqui wise, que tem duas, né? Wise, né? Duas sílabas. Mas e aí, quando o adjetivo é grande? Quando o adjetivo é grande, ele tem uma diferença. Por exemplo, eu vou aqui pegar mais um adjetivo pra gente. Por exemplo,
beautiful. Beautiful. E que é adjetivo, vocês sabem? Beautiful significa isso aí, bonito, ou bonita, ou belo, ou bela, meio tanto faz. Belo, bela, tá? Temos aqui um adjetivo que ele é grande, porque se a gente contar em sílabas, a gente tem o quê? Bill, uma só, a gente conta pela pronúncia, tá? Em inglês, as pronúncias é sempre pela pronúncia. Então, Bill, uma sílaba. Beauty, ou beauty, duas. Full, três. Ou seja, é um adjetivo grande. Né? Adjetivos grandes são aqueles que têm 3 sílabas ou mais. Tem problema não. Contanto que você dê um jeito de voltar, dá para não perder a aula, não tem nenhum problema. Certo? Por exemplo, esse aqui já é um adjetivo grande. Como é que funciona? Quando a gente está falando de adjetivos grandes, como é que funciona a comparação? Vou pegar aqui, exemplo aqui do Clayton de novo, né? Vou pegar aqui. Não, vamos pegar assim, não, vamos novos nomes, tá? Me dê dois nomes femininos. Me dê 2 nomes femininos. Que geralmente beautiful a gente usa para falar de mulheres, tá? Pronto, Ana, outro nome feminino. Camila. Pronto. Eu quero agora usar, já foi Camila, né? Então, ficar assim, Ana is, né, que é o verbo to be correspondente a Ana, né? Ana é, dessa vez fica assim, ó, more beautiful. Eita, não entendi. More beautiful than, no caso, Camila. E qual foi a diferença? Vocês perceberam que dessa vez eu não peguei o adjetivo, né? E eu não acrescentei aquele ER que a gente estava discutindo. Nada de ER aqui. Quando o adjetivo ele é grande, tá? Quando ele é grande, a gente não acrescenta ER. Eu vou até deixar aqui a regrazinha embaixo depois. A gente acrescenta esse more. Então, vamos lá, vou copiar aqui a regrinha, né? Então, quando o adjetivo é grande, né? Até colocar grande é igual ao quê? 3 sílabas ou mais. 3 sílabas ou mais. O que é que nós fazemos? Nós devemos acrescentar a palavra more antes do adjetivo. Pronto. Não, tá? More, a gente usa more até com aqui, João. Ó. Quando o adjetivo é grande, deixa eu ajeitar com isso. É grande, nós devemos acrescentar a palavra more antes do adjetivo. Então a gente usa o more porque o adjetivo é grande, tá certo? O que eu falei é que o beautiful, ele é usado para mulher. Então, ali era outra coisa, tá? Eu estava falando do adjetivo. Mas nesse caso, a palavra more, nós usamos ela quando o adjetivo que a gente está usando para comparar é grande, tá? Ou seja, tem 3 sílabas ou mais. Sim, Raíssa, para ajudar vocês, como eu não estou podendo usar o PowerPoint, e também seria muita injustiça, né? Pegar as anotações da aula e não deixar anotado para vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui, eu vou converter para PDF e depois eu jogo lá no Google Sala de Aula, beleza? Para vocês darem uma olhada depois, tá? Então, essa é a regra geral. Mas vamos praticar mais, né? Deixa eu dar aqui outro adjetivo. Vamos usar o adjetivo, por exemplo, powerful, né? Powerful é igual a poderoso. Só que eu vou organizar, porque tá meio aqui, como tá na aula, eu tô fazendo na hora, mas eu dou uma organizadinha no arquivo, tá certo? Para ficar mais bonitinho. Por exemplo, powerful é poderoso. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar, né? Me deem 2 pessoas, 2 nomes para a gente construir uma frase. Dylan e Paulo. Pronto, nós já temos nossos 2 elementos para a gente fazer as nossas comparações. Então, já foi, Maria. Perdeu a vez. Vamos lá, então a gente só tem Dylan e Paulo. A frase que eu quero construir, por exemplo, é o seguinte, né? Dylan é mais poderoso, né, do que Paulo. Então, você vai devagarzinho, né? Dylan como adjetivo, ele é grande. Nesse caso, nada de acrescentar ER. Eu vou dizer acrescentar o more, tá? More powerful than, esse than que nunca pode faltar, nunca, né? Than Paulo. Muito bem, João. Muito bem, João. Vocês estão muito bem, estão se adiantando, hein? Vamos lá. Dylan is more powerful than Paulo, né? Dylan é mais poderoso do que Paulo. Ou seja, a única coisa que você tem que ficar atento, para você não ficar errando muito, é só você ficar atento se o adjetivo é grande ou ele é pequeno, beleza?
Pronto, mas vamos continuar. Deixa eu dar aqui mais um adjetivo para vocês. Vou dar aqui o adjetivo fast, que quer dizer rápido. Pronto. Coloquem aí no chat. Como é que a gente construiu uma frase? Pronto, já deram os nomes. Pronto, Henrique e... Quem foi que colocou? Henrique. Duas pessoas colocando Henrique. Eu acho que vocês têm alguma coisa com esse Henrique. Henrique e Hogan. Henrique. E vamos colocar esse Hogan, que eu não sei o que é, mas vamos lá. Vamos fingir que são nomes, tá? Eu nunca ouvi falar, Gislaine. Mas beleza, vamos lá. Como é que a gente faria essa frase? Henrique, e eu tenho outro nome que é Hogan. E aí? E o adjetivo que a gente tem que usar é fast. Como é que ficaria essa frase na comparação? Que mais? Ó, o João colocou assim. Henrique is more fast than Hogan. Ó, a Raíssa já colocou. Henrique is faster than Hogan. Ah, tá. Desculpa, tá, Gislaine? Não conheço. Pessoal, eu acabei de falar isso, João. Acabei de falar isso. Quando o adjetivo ele é pequeno, ou seja, quando ele tem até 2 sílabas, a gente acrescenta o ER. Acabei de falar isso, o João. Tá? Tá aparecendo na tela, ó, fast é igual a rápido. Então, quando eu colocar faster, vai ficar mais rápido. Mais rápido. Então, a frase ficaria assim. Henrique is faster than Hogan. Viu, João? Ficaria assim. Beleza? Eu peguei esse aqui foi para trollar mesmo, tá? Pronto, João. Deixa eu repetir, tá? Por que tu errou, João? Porque quando a gente está usando adjetivos pequenos, tá? A gente não acrescenta um more, tá? Como a gente vai ver aqui em cima, no exemplo que eu dei. Quando os adjetivos são pequenos, a gente deve acrescentar esse ER que está aparecendo aqui, tá certo? Esse ER no final do adjetivo, ele indica que ele está na comparação. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra, eu vou lá para baixo de novo, tá? Vou pegar aqui outro adjetivo para explicar. O adjetivo short, por exemplo, short é baixo, tá? Quando eu vou fazer uma comparação com esse adjetivo, que short é um adjetivo que a gente pode perceber que ele é um adjetivo curto, tá? Quando os adjetivos são curtos, a gente deve acrescentar o ER, tá? Então ficaria short, que significa mais baixo. Pronto, Raíssa. Palavras pequenas, ER. Palavras grandes, more. Palavras não, tá? Adjetivos, especificamente. Quando o adjetivo ele é curto, ele é pequeno, a gente acrescenta o ER no final dele. Quando o adjetivo ele é grande, a gente, no caso, coloca o more antes dele. Tá? Vou colocar aqui uma frase em português e a gente passa para o inglês, tá certo? Vou colocar assim. João. Posso falar? Pode, João, pode falar, sem problema. Professor, é porque eu quero saber se quando a palavra, o significado dela é baixo, aí eu coloco o ER. Ah, sim. Quando você coloca... Ó, eu não estou trabalhando com significado, eu estou trabalhando com o tamanho da palavra, tá certo? Quando a palavra que a gente está usando ela é pequena, por exemplo, short, a gente vê que é um adjetivo que significa baixo, mas é um adjetivo pequeno, tá certo? Quando a gente tem um adjetivo pequeno, quando a gente vai fazer uma comparação, esse adjetivo pequeno tem que ter o ER, tá certo? Entendeu, João, agora? Pronto, resumo bem. Por exemplo, eu tenho aqui a seguinte frase. João eu jamais poderia fazer assim, ó. Is more short than me. João é mais baixo do que eu. Isso aqui não poderia acontecer nunca, tá? Porque short é pequeno. É um adjetivo pequeno. Não a palavra, tá? É o adjetivo que é pequeno. Então, nesse caso, eu só coloco uma R. Então, João is shorter than me. João é mais pequeno, vamos dizer assim, né? Mais baixo, entre aspas, né? Do que eu. Beleza? Pronto, Raíssa, consertou. Ficou bem melhor assim, tá? Muito bem, muito bem. Deixa eu até apagar esse exemplo aqui, tá? Isso aqui, pessoal, isso aqui tem um nome, tá? Esse tipo de comparação nós chamamos de grau comparativo do adjetivo. Vou até colocar aqui, tá? Embaixo em português. Tudo isso aqui nós chamamos de grau comparativo do adjetivo. É o nome desse conteúdo.
Edson is shorter than Camila, tá? Ô, Pablo, lembra que isso, short é um adjetivo curto. Se ele é um adjetivo curto, você deve acrescentar uma R, tá? Certo, Pablo? Pronto, não esquece, tá? Isso aqui nós chamamos de grau comparativo de adjetivo. Vocês, lá no 8º ano, vocês vão estudar de novo isso daqui, tá certo? Só que no 8º ano, vocês vão estudar os outros graus do adjetivo, porque existem mais graus. Existe o comparativo e existe os graus superlativos, certo? Grau comparativo, superlativo. E esses graus, eles sofrem alterações. Você tem, por exemplo, o grau comparativo de superioridade, você tem um grau comparativo de inferioridade, você tem um grau superlativo de superioridade, você tem mais graus, entende? Pronto, Pablo, você acertou o adjetivo, você só esqueceu do verbo to be, tá certo? Isso, muito bem, Maria. Faltou só o is, certo? Faltou o is. Então, seria Edson is shorter than Camila. Pronto, vamos. Pronto, faltou só isso mesmo, tá? Vou até acrescentar aqui no Word que o que a gente está estudando é especificamente o grau comparativo do adjetivo de superioridade. Superioridade, tá? Que a gente está sempre colocando alguém com a característica que a gente está dizendo que é superior a outra pessoa, né? A gente está sempre trabalhando com o superior. Fulano de tal é mais tal coisa do que a outra pessoa. Por isso que a gente chama de superioridade. Quando a gente for estudar inferioridade, é o seguinte, ao contrário, né? Tal pessoa é menos alguma coisa do que outra. Só que esse grau de inferioridade a gente vai estudar no 8º ano, beleza? Então, por hora, nesse suplemento é só o grau de superioridade, beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos usar o pessoal da sala, né? Me digam um nome de alguém da sala que queira participar. Dê um nome aí no chat para a gente fazer umas frases com você, com o seu nome. Pablo, pronto, Pablo, boa. Pablo, agora eu quero outra pessoa. Então a gente vai fazer uma comparação do Pablo com quem? E, pessoal, isso é um exemplo, tá? Não leve isso aqui, por favor, isso aqui vai ser um exemplo, independente do que tiver aqui, eu não sou dizendo nada, é um exemplo. Patrícia, tudo bem? Patrícia. Então, vamos olhar para uma característica, vamos olhar para as características do Pablo e da Patrícia. Vamos dizer uma característica. Dê uma característica para ele. Vamos dizer um adjetivo, vamos usar um adjetivo. Quais vocês sugerem? Inteligente. Pronto, vamos colocar assim. Inteligente. Pronto, quer dizer inteligente. Se escreve quase do mesmo jeito, tá? Nós vamos usar o Pablo e nós vamos ver que o Pablo é mais inteligente do que a Patrícia. Nós vamos usar o grau de superioridade. Então, essa frase ficaria. Vamos lá. Vocês no chat. Sem brincadeira, João, tá? Vamos lá. No chat, como é que ficaria? Como é que a gente construiria? Como eu falei, pessoal, isso é um exemplo, tá bem? Exemplo para a aula. A gente não está discutindo nada, tá bom? Certo? Como ficaria? Eu tô vendo, João. Sim. Mas sem brincadeira, tá? O adjetivo para ser usado, Raíssa, é intelligent, tá? Eu não estou usando smart, que smart quer dizer esperto. Também pode significar inteligente, mas geralmente smart quer dizer esperto. Olha o adjetivo que eu estou sugerindo, tá aqui aparecendo, é intelligent, tá bom? É esse adjetivo que eu estou utilizando, certo? Então não pode ser smart, ou Raíssa. É como Paulo is quase, Beatriz. Então, a gente está esquecendo de um elemento, Raíssa. A gente está esquecendo de um elementozinho. Vamos olhar para o adjetivo. O adjetivo, ele é grande, dá para perceber, né? Olha quantas sílabas ele tem. Intelligent, intelligent. Se ele é grande, a gente vai usar o quê? O more antes do adjetivo. Então, Pablo is more intelligent than Patrícia. Parece assim. Por quê? Tem um detalhe importante, muita gente confunde e às vezes a pessoa coloca o more e mesmo com more acrescenta o R, só que, pessoal, a gente não pode fazer isso, tá? Ou a gente coloca o more ou a gente coloca o R, os dois não podem, tá?
Quando é curto, é R e mais nada. Quando é longo, é o more e mais nada, tá certo? Já vi, por exemplo, acontecer comigo no oitavo, né? Algumas pessoas colocaram more e o adjetivo grande com R, mas isso é como se fosse uma redundância, isso não pode acontecer. Ou você coloca o more ou R. Se for curto, R. Se for grande, more. Então, isso aí. Ficaria desse jeito, né? Pablo is more intelligent than Patricia. Muito bem. Aqui pegar, por exemplo... Pronto, eu vou fazer o seguinte. Vamos pegar um diferente para explicar uma outra regrinha para vocês. A gente tem um B, tá certo? B quer dizer grande. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar dois elementos. Não necessariamente nomes de pessoas. Vamos imaginar, sei lá, países. Me deem exemplos. Me deem 2 lugares para a gente comparar. Pode ser país, cidade, qualquer coisa. Paris, pronto, a gente tem Paris e Grécia, pronto. Não, tinha Coreia do Sul, pronto, vamos seguir a ordem, tá? A Mona Lisa colocou Paris e vamos usar a Coreia do Sul, que estava na ordem, né? A gente vai ter Paris, e outro lugar que a gente vai comparar é South Korea, que é Coreia do Sul, tá? South Korea. Eu quero dizer o seguinte, eu quero fazer uma frase utilizando o grau comparativo de superioridade. No caso, o adjetivo é big. Ficaria assim. Vamos dizer, não que isso seja a realidade, até porque eu não sei o tamanho em quilômetros quadrados de Paris nem da Coreia. Então, aqui é só uma frase, tá? Paris is bigger. Já vou explicar a diferença. Bigger than South Korea. O que a gente percebeu de diferente? Beleza, o adjetivo ele é curto, né? Como a gente está vendo. Só que aqui eu estou com 2 Gs. Por que foi que eu acrescentei 2 Gs aqui? Por uma razão muito simples. Vou até colocar aqui em observação. Quando o adjetivo curto termina em consoante mais vogal mais consoante, nós repetimos, né? Devemos repetir a última letra. E foi isso que aconteceu aqui. Toda vez que o adjetivo ele tiver essa terminação, tá? De consoante, vogal, consoante, nós devemos repetir a última letra, tá? Por isso que nesse caso bigger, eu não fiz só acrescentar o ER, eu coloquei o ER, só que nesse caso, eu acrescentei a última letra. Beleza? Então, aí você veio com exceção, tá certo? Pronto, vamos lá. Vou colocar aqui mais uma frase para a gente praticar, tá? Deixa eu pegar aqui um adjetivo para vocês. Um adjetivo simples. Pronto. O adjetivo fat, tá? Quer dizer gordo. Eu vou aqui pegar 2 nomes aleatórios, tá? Para não ter bullying, tá? 2 nomes aleatórios, por exemplo. Will e, deixa eu ver, Finn. Pronto, 2 nomes de estrangeiros. Para você é o seguinte, eu quero construir uma frase comparativa utilizando fat. Como é que ficaria? Will, eu quero dizer o seguinte, Will é mais gordo, vamos dizer assim, do que Finn. Então, Will is fatter, né? Lembra, fatter, porque ele é curto, então acrescento o R no final. E também ele termina em consoante, vogal, consoante. Então, portanto, eu tenho que lembrar que eu preciso, nesse caso, repetir a última letra. Tá? Então, Will is fatter than, tirar o negrito, than Finn. Pronto. Bem, e aí, pessoal, ficou alguma dúvida sobre grau comparativo de superioridade? Não entendi essa última, né? Tudo bem, Paulo? Sem problema. Ó, o que eu estava explicando agora é o seguinte. O que foi que a gente aprendeu até agora? A gente aprendeu o seguinte, que quando o adjetivo ele é grande, a gente acrescenta o more antes dele, tá? A gente aprendeu também que quando o adjetivo ele é pequeno, a gente acrescenta um ER. Só que existe também uma exceção. Quando o adjetivo ele é pequeno, tá? E além de ser pequeno, ele tem essa terminação aqui, ó. Consoante, vogal, consoante. No momento, quando eu for acrescentar o ER, eu preciso fazer o quê? Repetir a última letra. Eu dobro a última letra.
Por isso que nesse caso de fat, que quer dizer gordo, ficou escrito assim, com 2 T's. Porque ele é um adjetivo pequeno e ele termina em consoante, vogal, consoante. Tudo bem, Pablo? Então, quando ele tem essa sequência, né, consoante, vogal, consoante, eu duplico a última letra antes de acrescentar o ER. Entendeu agora, Pablo? Pronto, muito bem, cara. Vamos lá. E tem mais uma observação, tá? Observação número 2. Deixa eu ver aqui a hora. Dá tempo. Observação número 2. Esse and, cara, Larissa, esse and, ele é muito informal. Ele equivale a qualquer verbo to be na negativa. Eu só não vou explicar isso agora, porque a gente tá com tempo limitado, mas é tipo, não, é como se fosse o verbo to be negando, tá? Tipo, eu não sou, ou não é, e o complemento. É um pouquinho complexo, depois eu explico, tá? Se você me lembrar, eu explico pra você, mas é informal, tá? Pronto, Raíssa. São sim, tá? Observação número 2. Quando o adjetivo, né? Em Y. O Igor, qual foi que tu não entendeu? A de duplicar a última letra, foi? Ou foi outro? Ah, sim, de acrescentar a última, de duplicar, né? Deixa eu pegar aqui um exemplo lá em cima. Pronto, é o seguinte, vou pegar aqui até o outro exemplo que a gente usou. Quando a gente vai usar um adjetivo para fazer uma comparação, tá? A gente sabe que quando o adjetivo ele é curto, a gente acrescenta o ER. Então, tipo, big, a gente só acrescentaria ER para ficar maior. Só que tem um problema. Quando o adjetivo ele tem uma consoante seguida de uma vogal e de outra consoante, ele tem essa ordem, né? Consoante, vogal, consoante. Nesses casos, a gente precisa duplicar a última letra. Então, o G é como se eu duplicasse o G antes de acrescentar o ER. O Igor, certo, Igor? Para a gente mudar o significado para ficar maior. Ou entre aspas, né? Entre aspas, mais grande, né? Entendeu, Igor? Pronto, muito bem. Pronto, a Raiz já traduziu para ti, né? Não é minha culpa, tá? Mas esse comecinho, esse and, ele é totalmente informal. Você vê muito em letra de música, eles usam bastante, mas ele não é correto. Você escrever isso, de forma alguma ele vai ser correto, tá? Deixa eu ver o tempo. Ih, falta um minuto. Então, não vai dar tempo para fazer a segunda observação, eu faço na próxima aula. Mas eu vou explicar para vocês a atividade para casa, porque vocês não vão ficar sem atividade para casa, não, beleza? A atividade para casa vai ser a número 1, a questão número 1, que simplesmente diz assim, né? Preenche os espaços com a forma correta dos adjetivos. Você vai fazer tudo que a gente estava fazendo aqui. Você tem aqui uma frase e você vê que dentro do parêntese você tem um adjetivo. Você vai simplesmente colocar o grau comparativo dele nesse espacinho, beleza? Só a questão 1. Não tá pouquinho, né? Só a questão 1, tá certo? Aí na próxima a gente faz as outras. Deixa eu só interromper aqui. Pronto, obrigado, Raíssa, mas também para mim passou muito rápido. Muito, muito rápido também. Pessoal, até mais, tá certo? Até a próxima aula.